Graça e paz aos que estão aqui na plataforma, os que hão de ouvir pelo YouTube depois. Nós vamos fazer uma meditação no texto da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Efésios capítulo 6. É um texto que nós já fizemos algumas reflexões sobre ele, mas hoje o Senhor falou comigo para que voltássemos a refletir sobre o que está escrito aqui a partir do versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20. Eu vou fazer a leitura do texto. E ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Esse texto não deixa a menor dúvida de que o apóstolo está tratando de um quadro de guerra, de batalha, mas não uma guerra bélica, uma guerra com armamentos bélicos. Está tratando de uma guerra aqui espiritual, uma batalha espiritual. E as armas que ele diz que Deus disponibiliza para o cristão são armas espirituais, porque a batalha é espiritual. Ninguém destrói um espírito com uma dinamite, com uma bomba atômica, ou com um tiro de fuzil, ou com uma metralhadora. Mas ele é destruído, afugentado e resistido pelo poder de Deus, com as armas espirituais que Deus deixou, disponibilizou ao seu povo. Ele inicia o texto do versículo 10 dizendo que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do poder de Deus, do seu poder. E devemos nos revestir. E ele diz de toda a armadura, sem abrir mão de uma só, que seja de toda a armadura de Deus. Armaduras, armas espirituais. É o que ele trata e descreve aqui no texto. A expressão armadura traduz uma palavra grega que se refere ao equipamento completo. O equipamento de um soldado de infantaria. E por isso o apóstolo enfatiza que os cristãos devem tomar toda a armadura de Deus. Não deve abrir mão de nenhuma, ou desprezar uma só que seja.
Essa armadura de que trata o texto e fala o apóstolo, ela é formada por diferentes elementos, mas forma também uma perfeita unidade, uma coisa só. O que significa que o ensino bíblico não faz sentido, que de acordo com o ensino bíblico, não faz sentido usar apenas uma ou outra arma espiritual e desprezar as demais. O resumo é: ou alguém está revestido de toda a armadura de Deus, ou está completamente vulnerável aos ataques do inimigo. E ele não dá trégua. Aí nós poderíamos fazer uma pergunta: mas por que devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus? Com qual propósito, com qual finalidade, com qual objetivo? Nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus porque cada cristão, verdadeiramente cristão, genuinamente cristão, aquele que é portador da natureza divina, aquele que creu na sua morte e ressurreição no corpo de Cristo, que nasceu de novo, que recebeu um novo coração dado por Deus, essa pessoa, esse cristão, está envolvido numa intensa batalha espiritual, diuturna e reiterada, constante, sem trégua neste mundo. Daí a razão e a explicação para os sofrimentos, né, de que falávamos aqui antes do início dessa reflexão. Antes de falar especificamente da batalha espiritual, o apóstolo Paulo já havia falado algumas coisas fundamentais que nos ajudam a entender por que é necessário que estejamos revestidos de toda a armadura de Deus. Primeiro, ele falou sobre a beleza do plano, da eternidade, do plano de Deus para a salvação do homem. Depois ele falou sobre a posição da igreja em Cristo, nesta carta, até chegar aqui, destacando as bênçãos que são desfrutadas pelos salvos, bem como os deveres em sua caminhada de fé, rumo à santidade em todas as esferas e em todas as áreas da vida, através da capacitação que é dada pelo Espírito Santo. Não fiquem com medo, com timidez, com receio de aborrecer o Espírito Santo, porque ele é o nosso guia, é o nosso ajudador, é o nosso consolador, é o nosso orientador. É aquele que está aqui em nós, conosco, na igreja, até o dia do arrebatamento da igreja. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo explica que tudo isso não seria algo sem oposição, porque o inimigo das nossas almas é um opositor ferrenho, incansável. Ele mostra que os cristãos seriam desafiados e teriam que provar, dia após dia, de que realmente foram chamados por Deus. A prova da fé, aquilo que temos falado algumas vezes na igreja sobre Abraão. Deus o chamou e depois Deus provou, realizou e depois provou a sua fé. E assim ele nos prova. A vida cristã não se resume apenas às bênçãos. As pessoas, quando pensam em Deus, na salvação, na vida eterna, só imaginam bênçãos, um mar de rosas, uma estrada florida. Mas Jesus não prometeu nenhuma estrada sem acidentes, ou um mar de rosas sem espinhos. Pelo contrário, ele nos preveniu, nos advertiu, nos preparou de que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse: tende bom ânimo. Não esmoreçam, não fiquem olhando para as aflições, mas olhem para mim. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz que nós devemos olhar para o autor, olhar firmemente para o autor e o consumador da fé, que é Jesus. A vida cristã implica também na nossa posição contra a nossa luta, contra o pecado, contra as forças espirituais das trevas,
contra os principados e as potestades. Satanás e seu exército se dedicam a fazer oposição a Cristo, ao seu povo. As forças do mal querem destruir as obras de Deus, destruir o cristão, atacar a igreja, que é a noiva do Cordeiro. A realidade dessa guerra não pode ser subestimada ou menosprezada, ou fazer de conta que não está acontecendo, que não a vemos. Ela está patente e visível aos nossos olhos. E não se trata de uma luta contra meros seres humanos. Não. O apóstolo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra pessoas, mas é contra principados e potestades, contra as hostes malignas, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. É o que está no texto que acabamos de ler. Isso explica perfeitamente por que devemos estar revestidos da armadura, protegidos da armadura de Deus. Sem ela, sem essa armadura providenciada por Deus, não teríamos a menor chance nessa guerra, nessa batalha, nessa luta ou nesse conflito. O texto que lemos explica a importância fundamental dessa armadura para a vida do cristão. Por 2 vezes ele diz no texto: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Versículo 11: para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Mas ele garante a vitória. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa é uma batalha, é uma luta, é uma guerra, onde o cristão entra sabendo que ele já é mais do que vencedor, por meio de Jesus Cristo. Estamos em guerra espiritual, batalha espiritual, uma luta espiritual. A terminologia empregada pelo apóstolo é a de quem se arma para o campo de batalha. A incitação é para que estejamos munidos das armas apropriadas para nos defender e combater o inimigo, que não pode ser subestimado, porque ele é estrategista, feroz, cruel, incansável, joga sujo, pega pesado, e a sua missão aqui na terra é simplesmente aquela que Jesus disse no capítulo 10, versículo 10 de João: roubar, matar e destruir. Mas Jesus garantiu: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A nossa resistência é contra as ciladas do inimigo. É o que está no versículo 11. E é para ficarmos firmes contra isso, não contra as pessoas. Se bem que algumas vezes as pessoas são usadas pelo diabo sem que saibam ou sem que percebam. Por isso devemos ficar atentos às ações, às nossas reações. Se elas são originárias, vindas do alto, do Espírito Santo de Deus, provenientes da palavra, ou se elas são motivadas pelo inimigo de Deus. Devemos estar atentos, vigiando, por isso que ele diz aí no texto, vigiando, orando em todo o tempo. Precisamos entender que há um sistema demoníaco que comanda o mundo. Sim, porque o reino de Deus não é deste mundo. E o príncipe do mundo não tem nada de Jesus. Foi isso que João escreveu na primeira carta, no capítulo 5. Primeira carta, capítulo 5. Versículos 18 e 19. Ele escreveu assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca.
Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aquele que é nascido de Deus, que nasceu de novo, que é nova criatura, que é filho de Deus, Jesus o guarda, o Espírito Santo o guia, Deus o protege, a Trindade trabalha em favor dessa nova criatura, em favor de um regenerado, do renascido, do cristão. E no Evangelho, escrito por João, no capítulo 14, versículos 30 e 31, vejam o que Jesus falou em relação ao inimigo comum dele e de nossas almas. João capítulo 14, versículo 30 e 31. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. O príncipe do mundo não tem nada com Jesus, não tem parte com Deus ou no reino de Deus. Então devemos ficar atentos. E no capítulo 18 aí de João, do mesmo Evangelho, 18, no versículo 36, Jesus ainda disse assim, ó, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, este mundo jaz no maligno. Por que nós estamos aqui? E por que Deus permite que estejamos aqui e continuemos aqui? Para pregar o Evangelho. Porque Jesus disse que o Evangelho deve ser pregado por todo o mundo, a toda criatura, sem distinção. Aí o versículo 12 de Efésios 6 diz que a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestes. E quem é que pode combater tudo isso nas regiões celestes? Quais são as armas que teriam alcance e chance de neutralizar e derrotar estas forças? Quem pode lutar contra este sistema maligno? Aos olhos humanos, isso é impossível. Sentimos-nos impotentes. Mas aos olhos de Deus, não, é possível. Ele já disponibilizou as armas, a armadura, da qual devemos estar revestidos. E além disso, lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, Êxodo, versículos 13 e 14, o que Deus disse a Moisés ali ainda prevalece, tem validade para nós nos dias atuais. Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos, calma, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. É Deus quem peleja por nós, quem batalha a nossa batalha, luta a nossa luta, é Ele. E quem nos dá a vitória. Ainda no capítulo 23, aí de Êxodo, capítulo 23, no versículo 22, vejam que coisa tremenda, que garantia, que algo estupendo que Deus afirma, faz a afirmação aí. Êxodo, capítulo 23, versículo 22. Mas se diligentemente me ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Tenho pena dos meus inimigos, se são meus inimigos, porque se eles são meus inimigos, eles têm uma inimizade contra Deus, porque é Deus quem está dizendo, serei inimigo dos teus inimigos
e adversário dos teus adversários. Se levarmos a sério a palavra dele e a colocarmos em prática no nosso viver diário. E ainda o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, ele diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se é pouco a salvação, se é pouco ele pelejar por nós, se é pouco ele ser inimigo dos nossos inimigos e nos ajudar, se é pouco, ele ainda nos deu na nossa inclusão no corpo de Cristo, na nossa ressurreição juntamente com Cristo, ele nos deu a mente de Cristo. Temos, porém, a mente de Cristo. Quem foi regenerado é portador da natureza divina, tem a mente de Cristo e é guiado pelo Espírito Santo. Então, este é o Deus que nós devemos confiar, cultuar, adorar e servir. A batalha espiritual chama a atenção porque o apóstolo Paulo diz que ela é travada nas regiões celestes, lá nas alturas. E daí nós devemos ter percepção. Primeiro, que as forças dominadoras do mundo são demoníacas, são organizadas. Existe uma hierarquia que impõe domínio e controle sobre a humanidade. Mas elas não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segundo, que o príncipe deste mundo, o príncipe destes poderes, é Satanás. Vimos na primeira carta de João. É ele quem controla as camadas da rebelião suprema, com suprema autoridade. E esta autoridade suprema que ele possui é relativa, é absoluta, não é total. Por quê? Porque ela está subordinada à vontade, à determinação e à autoridade de Deus. E Deus não quer, o diabo não quer que o evangelho de Cristo seja conhecido. Mas o poder de Deus é muito maior, incomparável e indiscutivelmente. Então ele só age com a permissão divina, limitado à autorização de Deus. Terceiro, a força de Cristo, o poder de Cristo é maior, porque ele já venceu os principados e as potestades e os derrotou na cruz. Por isso que aquele que está crucificado com Cristo, que creu na sua inclusão no corpo de Cristo, ele é mais do que vencedor, porque Jesus já venceu. Não estamos numa guerra ou numa batalha onde não sabemos o resultado. Pelo contrário, conhecemos o resultado dela. Já somos mais do que vencedores e o nosso inimigo, ele é derrotado, já foi derrotado por Jesus na cruz. Isso é motivo de alegria, de estufarmos o peito, a elevarmos os olhos para o alto e andarmos de cabeça erguida, sabendo que a batalha já foi ganha por Cristo na cruz. A Bíblia ensina, desse modo, que estar revestido de toda a armadura de Deus significa estar fortalecido pela força do poder de Deus. Aí o versículo 10. Revestir-se da armadura de Deus implica estar revestido da pessoa e do poder de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, amparado e protegido pelo sangue de Cristo. Os hebreus, quando saíram do cativeiro do Egito, a última das pragas foi a morte dos primogênitos e foi quando o Deus ordenou que o povo hebreu sacrificasse um animal e passasse o sangue na verga das portas, nos umbrais, nos portais das casas. O sangue, o poder daquele sangue, daquele que creu no que Deus havia prometido, o livrou da morte. Assim é o poder do sangue de Jesus derramado na cruz,
que a Bíblia diz que nos purifica, nos purificou e nos perdoou de todos os nossos pecados e nos protege, nos livra da ação do maligno, do inimigo. Sozinho, nada poderíamos fazer. A fonte do poder do cristão é o próprio poder de Deus, porque Jesus disse no capítulo 15 de João, né, que sem mim nada podeis fazer. E nesta expressão, o apóstolo Paulo basicamente usa as mesmas palavras quando se refere ao poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É aquele mesmo poder que nos protege, que nos guarda das investidas do inimigo. Concluindo, tomar toda a armadura de Deus é estar revestido da pessoa do Senhor Jesus. O próprio Deus intervém para redimir o seu povo do cativeiro, assim como fez no Egito, ao anunciar as pragas que desolaram a nação. Mas o seu povo foi protegido, assim como o povo, quando entrou no Mar Vermelho, a pé enxuto, protegido por Deus. Do mesmo modo, na nova aliança, os cristãos estão debaixo da proteção do sangue do Cordeiro, que os apacenta e os conduz com firmeza à pátria celestial. E assim podemos dizer amém e amém.